Para meus 144.000 aguardem. Palavra do nosso capitão Yeshua. Rose, parte 2 de 3. 16 de fevereiro de 2025. Meu vinho novo, aguardem. Uma palavra encorajadora para seus 144.000 para nos manter todos aguentando, pois ele volta em breve. Introdução, escrituras e links. Vejam na descrição do vídeo. Comentário final. Então, foi mais uma mensagem rápida do tipo encorajadora de Yeshua. E ele mencionou em sua mensagem sobre nós sermos as virgens prudentes e ele estar dentro de nós, todos os que são dele. Agora, ainda há alguns que duvidam de nascer de novo, eles não entendem que você tem o Espírito Santo dentro de você e isso é mais do que apenas acreditar, é chegar a um conhecimento do seu Deus. Eu vou rapidamente repassar algumas coisas que ele mencionou na palavra dele apenas para deixar mais claro e espero que você tenha mais fé em suas palavras. E isso é apenas para as pessoas que estão duvidando, realmente, que você tem Cristo em você e eu acredito que é porque muitas mentiras foram perpetuadas pelas igrejas apóstatas, especialmente com relação ao Espírito Santo. E eu vou apenas falar sobre isso agora. E eu vou me usar como exemplo. Em um ponto eu acreditava que Jesus é o Filho de Deus. Lembro-me de estar sentada lá apenas observando o testemunho de alguém e pensando comigo mesma, sim, Jesus é o Filho de Deus. Naquele momento eu acreditava, mas ainda era apenas uma questão de opinião. Eu tinha acabado de chegar a essa conclusão sem nenhuma evidência, mas quando eu clamei a Ele para me salvar e eu o senti entrar em meu espírito e encher meu coração de amor, passou de apenas acreditar para ter certeza. Yeah, Jesus, he is the Son of God. At that moment I believed, but it was still just a matter of opinion. I'd just come to that conclusion with no evidence. But then when I called on him to save me, and then I felt him come into my spirit and fill my heart with love. E como eu já disse, eu estava sendo fortemente atacada por demônios naquele momento e esse foi um testemunho dramático e nem todos têm essa experiência, mas esse foi meu próprio testemunho individual naquele momento. Quanto mais lemos suas escrituras, mais conhecemos nosso Deus. No início apenas acreditamos, o que é apenas uma questão de opinião. Você acredita sem ter nenhuma evidência e ainda há um elemento de dúvida em sua mente. Se alguém questiona você de alguma forma, você nem sempre tem as respostas. Mas quando você entra em um conhecimento de seu Deus, você o sentiu em seu coração ou você recebeu sonhos e visões, você teve uma experiência direta. Você agora tem evidências de Deus e não há dúvida em sua mente que Ele é quem Ele diz que é. Agora você tem testemunho e vai de ser uma questão de opinião para uma questão de fato. Esse conhecimento de Deus pode acontecer ao longo do tempo para algumas pessoas, apenas de entrar nas Escrituras. Oramos e buscamos seu rosto e pedimos a Ele que Ele se revele a nós e Ele responderá. Tendo esse relacionamento direto, não apenas lemos as Escrituras, mas acreditamos no que Deus está nos dizendo. Então isso se transforma em um conhecimento. Porque temos fé e confiamos nas palavras que estamos lendo e isso é importante. Porque sem fé é impossível agradar a Deus é o que diz nas Escrituras. E, você sabe, todo esse canal é apenas sobre relacionamento com nosso Deus. Não devemos apenas ler passivamente, mas preencher nossas mentes com as Escrituras de Deus, com as palavras de Deus. Estamos lendo suas palavras e pensando sobre suas palavras, é isso que significa meditar nas Escrituras e quando fazemos isso chegamos a um conhecimento e precisamos confiar no que estamos lendo também e isso é mais importante. Porque é aqui que vem a fé. Precisamos confiar que nosso Deus nunca vai nos deixar ou nos abandonar. Porque está escrito nas Escrituras, confiamos também no que estamos lendo. Isso é mais importante. Chegar a ter fé e confiança em nosso Deus e um conhecimento de nosso Deus. E isso nos levará a não ter dúvidas. Temos o Espírito Santo dentro de nós e Ele está fazendo uma obra em nós. Como diz em Efésios 1 verso 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui diz que depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, tendo crido,
Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então confie nesta Escritura e o que esta Escritura está dizendo. Que você tem Cristo em você quando você crê pela primeira vez e você é selado com o conhecimento e não tendo dúvidas de que Deus é quem Ele diz que é, confiando nas promessas de Deus para nós. E eu vou apenas dissipar essa mentira que especificamente saiu dos movimentos pentecostais carismáticos e também dos falsos ministérios de libertação, onde eles dizem que se você não tem línguas então você não foi cheio do Espírito Santo e você não é salvo. Esta é uma mentira hedionda. Eles estão dizendo às pessoas que se você não tem aquele momento pentecostal que está em Atos 2 versos 1 ao 4, como os apóstolos tiveram, você não está salvo. Esta é uma mentira hedionda vinda dos abismos do inferno. Agora, entenda que os apóstolos já estavam cheios do Espírito Santo, eles já tinham Cristo neles antes que o Espírito Santo viesse sobre eles. Observe a diferença. Você só precisa ler João 20 versos 21 e 22, e na verdade, eu vou ler. Mas diz que Jesus disse a eles novamente, falando com todos os seus apóstolos, exceto Tomé que não estava naquele momento, mas nas Escrituras que vêm depois desta, porque ele é o único que estava duvidando e diz que João 20 versos 21 e 22. 21 disse-lhes, então, Jesus segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22 E havendo dito isso, assoprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo antes do Pentecostes. Este foi eles recebendo Cristo neles. They received the Holy Ghost before this time of Pentecost. This was them receiving Christ in them. Isso foi depois do seu sacrifício na cruz, sua morte e ele ressuscitou e ele veio visitá-los. Ele não veio para se mostrar a muitas testemunhas diferentes. Ele veio para ver seus apóstolos e ele soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Entenda então que em Atos 1 verso 8 ele vem e aparece a eles novamente e diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E mais tarde, em Atos 2 versos 1 a 4, que vocês podem ler por si mesmos, é quando o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e houve línguas repartidas que vieram sobre eles e então eles foram cheios do Espírito Santo. Mas entendam que este era o Espírito Santo vindo sobre eles. Mas eles já tinham Cristo neles. Entendam a diferença. Cristo em nós é quando ouvimos a palavra da verdade e o evangelho da nossa salvação. Cremos nisso e nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados. Então você está selado com o Espírito Santo. Este é Cristo em nós. Você não precisa receber essas línguas para ser salvo. Você já está salvo quando você tem Cristo em você. Você nasceu de novo do Espírito. Então considere todo o Antigo Testamento. O Espírito Santo não veio sobre as pessoas no Antigo Testamento, porque Jesus, nosso Rei Yeshua, não tinha sido sacrificado ainda. É somente por causa de seu sacrifício que agora podemos ser perdoados de nossos pecados e ser lavados, limpos. Com seu sangue podemos ter Cristo em nós e ele pode tabernacular dentro de nós. Que Deus incrível nós temos que agora está dentro de nós. Pense sobre isso. É Cristo em nós. Cristo é a divindade. Isso faz sentido. É a divindade de Jesus e a divindade é Deus. E Ele está dentro de nós. Somos o templo de Deus. Então entendam que estamos selados com a promessa do Espírito Santo no momento em que cremos. Fim da segunda parte. Moment of when we believe.